Nesse vídeo eu vou te contar quais são os 10 itens que eu não colocaria de jeito nenhum na decoração da minha casa. Oiê, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E antes de mais nada, eu já quero deixar muito claro por aqui que essa não é uma lista de imposições, até porque eu nunca iria impor nada aí dentro da sua casa, porque eu acredito que cada casa tem que ter a personalidade de quem mora ali, de quem habita ali. E aqui são apenas alguns itens sugestivos que eu não colocaria na minha casa, pensando em ter uma casa mais prática e com um visual, uma estética mais agradável para mim. Porque quando você trabalha aí com visual, com estética, é algo muito pessoal, né? Então, tudo que tem dentro da sua casa vai ter quem goste e vai ter quem não goste também. Então, por isso, não é uma imposição, não é uma lista aqui para você sair trocando tudo de dentro da sua casa e muito menos para se ofender se você tiver e se você gostar. É apenas algo muito pessoal para a minha casa, mas que você pode se inspirar se fizer sentido para você. Ok? Então já vamos logo começar pelo primeiro item. Isso vem de longa data, gente. Desde quando eu era criança, eu nunca gostei. Para mim nunca fez sentido. E agora, como arquiteta, eu não consigo ver esse elemento sendo bem harmonizado dentro dos ambientes. E é lógico, eu tô falando das cortinas curtas. Quando a gente fala de cortina dentro do seu ambiente, esse é um elemento, né? E quando a gente está falando de cortina, a gente está falando daquela de tecido, né? Que foi feito para ser ali um elemento mais fluido, mais leve dentro do seu ambiente. E ainda assim, a cortina pode ser usada para trazer amplitude para o seu espaço. Então, por isso que ela é ideal ser instalada do piso ao teto. E quando não for possível levar ali até o teto, que você leve o máximo de altura que você conseguir, justamente para ter esse efeito de amplitude dentro do seu ambiente. Então, quando você coloca ali aquela cortina curta, que passa só um pouquinho ali para todos os lados da janela, você está tendo uma sensação completamente oposta, né? Você está comprometendo ali o visual desse seu ambiente, porque ele está realmente achatando o seu espaço, justamente porque ela é curtinha, né? E ainda falando nesse sentido, eu ainda também não consigo gostar muito, não consigo harmonizar quando você coloca ali a cortina colorida, né? Com alguma cor. Eu prefiro que seja um elemento ali com tons mais neutros, porque eu acredito que assim fica mais fácil de harmonizar o restante da decoração do ambiente e também que essa cortina não chame tanta atenção ali dentro do seu espaço, né? Quando você coloca uma cortina colorida, ela vai sim chamar atenção, ela vai focar sempre nela e ali você pode até ali ter sensações completamente diferentes dependendo da cor que você coloca nessa cortina. Então eu prefiro que essa cortina seja do piso ao teto e que seja em tons mais neutros. Nada de cortina curta, como diria minha avó, aquela cortina pegando frango, sabe? Nada disso, não consigo gostar de jeito nenhum. Agora, outro elemento que foi bastante utilizado há pouco tempo atrás, mas que para mim também eu nunca gostei, porque nunca fez sentido, pensando em uma casa prática, é colocar ali o seu forro com a sanca aberta. O que significa isso? Significa que vai ter gesso ali apenas nas laterais, sabe? Como se fosse uma moldura. E o meio vai ser vazado. E aí você consegue enxergar as laterais dessa sanca. E qual que é o grande problema disso, para mim, pelo menos? É a questão da limpeza. Porque como tá ali a sanca aberta, acaba que vai entrar pó, vai ter ali teia de aranha, vai acumular muita sujeira e fica muito difícil para você limpar isso no dia a dia. Principalmente com a nossa rotina hoje, que é muito mais corrida. Você precisa ter ali, pelo menos para mim, ter uma vida mais prática. Então, eu acredito que esse é um elemento que atrapalha bastante essa questão da limpeza e da questão de ter esse ambiente mais prático, né? E aí, pensando nessa sanca também, tinha muitas pessoas que utilizavam nessa sanca uma iluminação de LED colorida. Aí colocava ali um LED azul, um LED vermelho, um LED roxo. Gente, isso compromete muito, não só o visual, mas também o seu bem-estar dentro do espaço. Porque quando a gente fala de iluminação, a gente está falando de um fenômeno ali que vai estar diretamente ligado ao nosso comportamento dentro do ambiente. Sim, o tipo de iluminação vai influenciar como você se comporta dentro de um espaço. Então, de forma bem básica, quando você tem ali um ambiente com uma iluminação branca, por exemplo,
você se comporta de forma totalmente diferente de quando você tem um ambiente com a iluminação mais amarelada. E com isso, eu já parto para outro item que não tem na minha casa e eu não gosto de jeito nenhum, que é a luz branca. Quando a gente fala de casa, de lar, a gente está falando de um ambiente ali que precisa ser acolhedor, que precisa ser relaxante, que precisa ser convidativo, né? Para a gente chegar ali depois de um dia de trabalho e realmente sentar, descansar, relaxar, se sentir acolhido dentro daquele espaço. E quando você coloca a iluminação branca, você acaba com toda essa atmosfera e o seu corpo vai se comportar de forma diferente. A iluminação branca, ela remete muito àquela iluminação que a gente tem natural quando está meio-dia. Então é uma iluminação onde você tá, se você reparar, no meio-dia, você tá super ativo, você tá trabalhando, tá estudando, tá sempre ali na correria. Então quando você coloca isso dentro de casa, à noite, né, que é o momento que você vai fazer uso dessa iluminação artificial, é como se você tivesse ali 8 horas da noite e o seu cérebro, o seu corpo fosse estimulado como se você tivesse ali no meio-dia ainda. Então você vai estar super ativo, o seu cérebro não para, o seu organismo não vai ter aquele momento de descanso. E com isso, o seu comportamento, isso vai afetar também o seu bem-estar, né? Pensando dessa forma, de forma mais ampla. Então, luz branca, não tenho dentro da minha casa, é só iluminação mais amarelada, que gira ali em 2700 kelvins ou 3000 kelvins, porque aquele tipo de iluminação proporciona bastante relaxamento. E nada de LED colorido, gente. LED colorido, além de atrapalhar a estética, eu considero muito brega também, a não ser num quarto ali de gamer, um quarto de jogos que pode fazer sentido, mas para o restante da casa, nem pensar. Já que a gente falou dessa iluminação colorida, tem algo que 90% das pessoas fazem e que não faz sentido nenhum, e provavelmente você também deve fazer ou deve achar muito bonito quando vê por aí, que é ter um jardim ali na sua casa, principalmente na área externa, né? Provavelmente você já visitou algum restaurante, algum salão de festas, algum lugar que tinha ali um belo paisagismo, né? Um jardim maravilhoso, mas que era iluminado com um LED verde. Gente, eu preciso te falar, jardim não foi feito para ser iluminado com iluminação verde. Não faz sentido nenhum. Por quê? Quando você põe ali aquela iluminação verde, a cor que ela vai emitir, né, é a cor verde. E na hora que isso bater no seu jardim, nas suas folhagens, não vai valorizar em nada o seu jardim. Vai ficar tudo ali sempre muito verde, você não vai ver ali as cores da sua folhagem, das suas flores, não faz sentido. Jardim a gente ilumina com iluminação amarela, que é uma iluminação que vai valorizar ali a cor da sua folhagem, das suas folhas, das suas flores também, né? E com isso vai deixar ali a estética super agradável. E se você tem esse jardim mais externo, fora que deixa ali a entrada da sua casa super convidativa também. Não só para visitas, mas também para você, para sua família. Então, para o jardim, nada de iluminação verde, gente. Se até aqui essa lista tá fazendo sentido para você, já peço para você deixar o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entrega mais esse conteúdo para mais pessoas e a gente consegue crescer cada dia mais. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder vídeos incríveis como esse. Toda semana a gente tem vídeos novos por aqui com soluções de arquitetura e decoração aí para o seu lar. Já que a gente estava falando de várias coisas coloridas, tem uma outra coisa que eu não colocaria de jeito nenhum na minha casa, que é colocar a bancada, seja do banheiro, da área gourmet, da lavanderia ou da cozinha, colorida. Hoje em dia você tem essa possibilidade, principalmente com o quartzo, né? Que é uma pedra ali sintética, que você consegue ali fabricar e você consegue achar ela em diversas cores. Então, bancada amarela, bancada verde, bancada vermelha. E para mim, isso é uma coisa que vai ser dificilmente harmonizada dentro do seu ambiente. Por quê? Vai chamar bastante atenção e para mim, pessoalmente, não faz muito sentido com o estilo de decoração que eu gosto, que é algo mais contemporâneo, mais moderno, que passa ali e transmite uma mensagem de mais leveza. Isso combina muito com a decoração da minha casa. E quando você traz esse elemento muito colorido, vai ser difícil para você terminar de harmonizar a decoração e esse elemento vai chamar muita atenção dentro do seu espaço. Para mim, pessoalmente, também corre muito risco de eu enjoar muito fácil, porque são cores muito vivas, né?
Então eu prefiro trabalhar ali com uma bancada bem clarinha, seja ela no granito, no mármore, qualquer outra pedra, mas que seja ali naqueles tons bem claros, porque eu acredito que assim transmite mais leveza e faz mais sentido para o estilo de decoração que eu gosto. Inclusive, eu falo bastante sobre essas bancadas coloridas lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, já me segue por lá, vem me dar um oi, porque por lá eu consigo te dar dicas diárias de arquitetura e decoração para sua casa. Outro elemento que eu não colocaria, que eu não consigo gostar, é daqueles lustres de cristais, gente. Apesar de combinar bastante com uma decoração mais clássica, então se você gosta e faz sentido para você, permaneça com seu lustre de cristal. Mas para mim eu não gosto tanto, porque eu acredito que é um elemento ali muito difícil para limpar, fica ali acumulando pó também, então para você limpar, você tem que limpar cada cristalzinho daquele para deixar ali com um visual bem impecável, né? Para não parecer ali que tá com sujeira e tudo mais. Então isso para mim dificulta demais a limpeza e não deixa a minha casa prática. Fora que o estilo clássico não é muito um estilo que me representa, então não consigo gostar bastante desse elemento. E é um elemento marcante do estilo clássico. É um elemento ali que você não vai conseguir harmonizar tão bem em outros estilos de decoração. Então, por isso, esse lustre de cristal, acredito eu que não seja ali um elemento decorativo tão versátil assim. Agora, falando de cozinha, uma coisa que eu não gosto desde quando começou a ser utilizado e foi muito utilizado, e ainda bem, tá parando um pouco de ser utilizado, é aquele puxador dos armários, sabe quando você faz o armário planejado e que todo mundo colocava, pouco tempo atrás, um puxador de alumínio? Então você tinha ali a gaveta, a porta e sempre tinha um puxador de alumínio. Qual que é a grande questão dele para mim? Primeiro, que ele vai dividir, criar várias divisões no seu armário. Então isso esteticamente para mim não fica legal, não fica harmonioso. E fora que a estrutura dele, né? O fato dele ser ali com esse formato, ele acumula bastante sujeira e é muito difícil para limpar. Às vezes você não percebe, né? Mas na cozinha é um ambiente que você vai estar trabalhando com gordura, com várias outras coisas, né? Líquidos, coisas mais ácidas. Então, se cai aquilo dali, vai acumulando pó, gordura, sujeira, é muito difícil para limpar, principalmente por causa da estrutura dele. Então, você pode substituir, por exemplo, esse puxador por um puxador cava simples. Porque o puxador cava com testeira, que é o que eu estou deixando aqui para você ver, ele tem basicamente o mesmo efeito, né? E principalmente na cozinha isso fica muito difícil para limpar, porque ele vai ter ali aquela cavinha bem acumulando ali pó também. Então eu gosto de trabalhar com a cava simples, que é só ali um desenho a 45 graus para você encaixar os dedos e puxar. Ali, assim, você não consegue ali ter aquele acúmulo de pó, de gordura, e é muito mais fácil para limpar, deixa tudo muito mais prático. Agora, falando de revestimentos, né? Uma coisa que eu não consigo gostar, e aí eu nunca gostei mesmo, nem mesmo quando eu fazia estágio, que eu estava ali em contato com vários depósitos e lojas de revestimentos, é do revestimento polido, gente. Eu acredito que ele é uma superfície muito brilhosa, ele reflete tudo, então carrega demais o visual do espaço. Quando você aplica esse piso polido no chão, por exemplo, você consegue refletir tudo, iluminação, os móveis, é quase como se fosse uma superfície espelhada, né? Então é por isso que eu acho que carrega demais o visual do espaço. Eu gosto, sempre gostei muito dos revestimentos acetinados, que não tem ali aquela duplicação das coisas, né? Não é uma superfície super brilhosa e que traz bastante modernismo para dentro de casa. Então, nada de piso polido por aí. A não ser que você goste muito, eu sugiro que você coloque ali na parede, seja do banheiro ou da cozinha. Agora, no piso, gente, não dá. Para mim, não consigo gostar, na minha casa não temos. Até falando ainda dessa questão do piso da casa, uma coisa que eu nunca gostei também é daquelas soleiras de pedras. Na verdade, quando você usa soleira de pedra no mesmo tom ali, bem parecido com o revestimento do piso, ainda dá para ser disfarçado, né? Eu acredito que essa soleira, ela divide demais os ambientes, né? Divide demais o piso visualmente. Então isso vai criando várias divisões e parecendo que a sua casa, o seu espaço é cada vez mais compacto, justamente por causa dessas divisões. Mas a maioria das pessoas consegue utilizar ali, por exemplo, um piso super claro e a soleira preta.
e aí você divide ainda mais esse ambiente, fica com uma estética que não me agrada, não gosto muito. Então eu gosto sempre de utilizar, quando é possível, como soleira, né, quando tiver ali aquela separação de ambientes, de utilizar o próprio revestimento para criar essa soleira, e quando isso não for possível, utilizar os perfis metálicos que a gente tem hoje disponível no mercado, justamente para substituir as soleiras, né? Então você tem aí perfis de desnível para você aplicar ali quando você sai ali, está entrando no banheiro, perfis de transição, são vários os tipos de perfis. Inclusive aqui no canal tem um vídeo só sobre perfis metálicos para porcelanato e eu te mostro vários tipos, vale a pena conferir, vou deixar esse vídeo aqui nos cards e também na descrição. O último item, mas não menos importante, talvez o quase top 3 aí que eu não usaria dentro de casa, é a famosa parede 3D. E eu sei que esse é um elemento que divide opiniões. Há quem ame a parede 3D e há quem não goste de jeito nenhum, e eu tô nesse segundo grupo. Eu acredito que a parede 3D, ela passa uma mensagem ali de muita coisa dentro do espaço, né? Justamente pelo formato dela de dar esse efeito do 3D. Então, para mim, carrega demais o visual do espaço e, na minha concepção, existem opções melhores, né, do que a própria parede 3D. Porque se você for pensar, até mesmo na hora da limpeza, esse efeito que ela vai criando ali 3D acaba que dificulta também um pouquinho a limpeza, vai acumulando ali bastante pó. Então, tem outros elementos que eu acredito ali que vão substituir melhor essa parede 3D e que vão fazer mais sentido com o estilo de ambiente de decoração que eu goste. Inclusive, se você é do time que não gosta também de parede 3D, tem um vídeo muito especial aqui no canal que eu te dou várias ideias para você substituir esse elemento na decoração aí da sua casa. Vou deixar esse vídeo também nos cards e na descrição. Depois de conhecer o meu top 10, já quero que você deixe aqui nos comentários qual desses itens você também não gosta, não colocaria de jeito nenhum, ou qual item você não gosta aí que não estava nessa lista. Eu amo ter essa interação porque de repente a gente consegue até fazer um outro vídeo. E já que a gente falou desses elementos decorativos para ambientes e de ter uma casa mais prática, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!